pessoal, vamos aí para a nossa última aula, galera, para finalizar o ano aí com chave de ouro, tá? Pessoal, perdão por não ter enviado antes essa aula, porque meu computador ele queimou o HD e eu tô tendo que gravar com o celular. Aí tem que baixar programa, tem que estar editando a aula, tá? Então por isso que não deu para mandar essa última aula antes, tá, pessoal? Gente, então nessa aula eu vou ser um pouco mais maleável, vocês vão apenas tirar foto aí do que eu vou colocar no quadro, vocês vão copiar do caderno, né? E vão tirar foto e depois enviar para o meu e-mail aí, como tinha fazido antes com as pesquisas, tá? Beleza, pessoal? E fazer um fichamento aí, tá? Falar aí sobre toda a pesquisa, o que você entendeu das pesquisas que você fez aí. E manda aí para mim para a gente finalizar, ok, pessoal? Então vamos lá, continuando, pessoal. A gente estava falando das leis da termodinâmica, tá? Eu vou falar aqui da primeira lei, né? A gente já falou da energia interna, tá? Nós já falamos da energia interna. Então vamos agora para a primeira lei da termodinâmica, tá? Gente, a primeira lei da termodinâmica, como nós sabemos, é a capacidade de transformar calor em trabalho, certo? Primeira lei da termodinâmica então essa lei aqui é a capacidade de transformar calor em trabalho, né, como a gente já viu antes. Então temos aqui o calor, e esse calor ele vai ser convertido em trabalho, tá? Então tudo isso através de um gás. Então o que vai acontecer? Quando você tem um gás confinado, por exemplo, um botijão, né? Lá você tem um gás confinado, o que acontece? Você tem um sistema aqui, ó. Esse sistema ele recebe uma certa quantidade de calor externo. Parte desse calor ele transforma em um trabalho, certo? E a outra parte fica armazenada na parte interna dele, na forma de energia interna. Então o gás fica ali dentro na forma de energia interna. Então é assim que fica. Então calor é igual a ΔU mais trabalho. Então nós podemos dizer que o que entra no sistema vai ser o calor, certo? O que ele armazena é uma energia interna. E o que ele realiza é um trabalho. Então tá aí as grandezas, né? Então tem todas as grandezas envolvidas. Então nós já observamos essas grandezas antes. Então eu vou só colocar o nome dela para a gente lembrar aqui, ó. O que é a quantidade de calor, certo? É a quantidade de calor, ok? Que é a quantidade de calor do sistema, né? Você recebe ou você perde calor quando toca em alguma coisa. O ΔU é a energia interna, a variação de energia interna que o sistema armazena, tá? Então temos aqui variação de energia interna, variação de energia interna, ok, pessoal? Então, variação de energia interna. E aqui nós temos essa letra grega, né? Que representa o trabalho. Por último, nós temos ela que é o trabalho. Então, essas três grandezas estão presentes aí na fórmula, tá? Então, essas três grandezas estão presentes na fórmula. Todas elas, no sistema internacional, são dadas em Joule. Então, quando você termina uma continha, no final você tem que botar um J maiúsculo. Você tem que botar um J aí para exemplificar o trabalho, beleza? Então, pessoal, como a gente já tem a fórmula, agora a gente vai ver como funcionam as transformações gasosas dentro dessa fórmula aqui, certo? Então vamos começar aí com a transformação isobárica. Transformação isobárica dentro da primeira lei, ó. Então vamos para a transformação isobárica, tá? Então o que significa aqui a transformação isobárica, pessoal?
Transformação isobárica significa que a pressão é constante. Então, você vai realizar um processo e nesse processo nós temos a pressão constante. Então, a pressão, ela é constante. Se a pressão é constante, o que vai acontecer com a fórmula? Então, ó, quando a pressão é constante, essa fórmula aqui não vai mudar ninguém. Então, ninguém vai mudar nessa fórmula. Então, para a primeira lei, nós temos que o calor é igual a variação de energia interna mais trabalho. Então, pessoal, temos aí ó, a transformação isovolumétrica. Então, a transformação isovolumétrica, pessoal, indica que o volume é constante, tá? Então, nós temos aqui volume constante. Ok? Então, se o volume é constante, pessoal, ele é igual do início ao fim do processo. Então, aqui, ó, nós temos volume constante, logo temos que o quê? Logo, o volume final, né, a gente já viu isso lá em trabalho, é igual ao volume inicial, logo ΔV é igual a zero, tá, pessoal? Então, ΔV é igual a zero, portanto, o trabalho é igual a zero. Então, o trabalho, gente, é igual a zero, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Quando substituir, né, substituindo na primeira lei, nós temos que a primeira lei diz que o calor é igual a variação de energia interna menos o trabalho. Então, o que vai acontecer? Quando eu substituir aqui o zero do trabalho, então sobra que o calor é igual à variação da energia interna. Beleza? Então, o calor é igual à variação da energia interna. Então, toda a energia que o sistema recebe, certo? Fica armazenado dele na forma de energia interna durante um processo de transformação isovolumétrica. Então, durante um processo de transformação isovolumétrica, todo o calor que o sistema recebe fica armazenado nele na forma de trabalho. Ok, gente? Tudo bem? Então, dando continuidade, essa foi a segunda transformação. Nós temos 4, né? 4 transformações. Então, vamos para a última transformação. Na verdade, a penúltima, né? Vamos para a transformação isotérmica. O que acontece quando nós temos uma transformação isotérmica? Dentro, é claro, da primeira lei, né? Então, vamos para uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, gente, a temperatura é constante, certo? Então, se eu tiver um gráfico aqui, ó, para exemplificar isso, nós teríamos aqui pressão, e aqui no lugar onde nós temos o X, né, na horizontal, e nós teríamos aqui ó, um ponto A saindo para um ponto B. Ó. Então nós temos aqui um ponto A saindo para um ponto B. Então veja que você vai ter um volume aqui, ó, VA, vai ter um volume aqui, vai ter uma pressão aqui, PA. Quando chegar lá no ponto B, o cara vai ter um volume VB, vai ter uma pressão PB, beleza? Como ele não vai sair de cima dessa curva, então aqui nós temos uma transformação isotérmica, ou seja, aqui é uma expansão isotérmica. Então o volume está a essa distância do zero, ó, e aí
quando chega no ponto B, ele fica a essa distância. Então, o volume aumentou. Então, aqui nós temos uma expansão isotérmica, ou seja, o volume expande a temperatura constante. Beleza, galera? Então, quando nós temos uma transformação isotérmica, nós temos que a temperatura é constante, né? Então, a característica principal é temperatura constante. Temperatura constante, tá, gente? Nós temos aí temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, então ela é igual do início ao fim. Então, a temperatura final é igual à temperatura inicial, né? Logo, a variação de temperatura, pessoal, é zero. Então, a temperatura, ela não varia. Então, a variação é igual a zero. Então, portanto, logo, o ΔU é igual a zero. Como o ΔU depende do ΔT, são proporcionais, né? O ΔU a gente estudou na aula passada, é igual a 3 meios de mR ΔT. Então, como o ΔT é zero, o ΔU é igual a zero. Aplicando a primeira lei, temos. Então, ó, aplicando na primeira lei, temos aplicando na primeira lei, nós temos. Então, quando a gente aplicar aí na primeira lei, o que é que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Então, quando aplicarmos na primeira lei, nós vamos ficar que a primeira lei vai dizer que o calor que o sistema recebe é igual à variação de energia interna mais o trabalho realizado pelo sistema. Lembrando que o sistema também ele pode receber trabalho externo, certo? Ele pode receber trabalho externo. Então, ele tanto pode realizar trabalho, como ele pode receber trabalho externo. Beleza? Então, aqui ó, o ΔU é igual a zero. Então, o Q vai ser igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Teoricamente falando, o que nós podemos dizer sobre essa fórmula aqui? Podemos dizer que todo o calor que o sistema recebe é convertido em trabalho. Então, ó, todo calor que o sistema recebe, ou seja, que o gás recebe, né? Que o gás recebe é convertido em trabalho. É convertido em trabalho, tá, pessoal? É convertido em trabalho. Tudo bem, pessoal? Então, essa aí foi a parte de transformação isotérmica, certo? Aplicando aí na primeira lei, a transformação isotérmica aplicada à primeira lei. Então, por último, a gente ficou faltando só uma transformaçãozinha aí, que é a transformação adiabática, tá? É a última que nós temos de transformações para prosseguirmos. Então, ó, transformação adiabática. Transformação adiabática. Galera, o que significa essa transformação? Significa que quando o sistema ele começar os processos termodinâmicos,
ele não vai trocar calor com suas vizinhanças. Então ele não vai receber e nem perder calor. Então numa transformação adiabática significa que não há troca de calor com o meio, ou seja, não ocorre troca de calor. Não ocorre trocas de calor. Não ocorre trocas de calor. Lembrando que estamos falando tudo isso aqui para um gás ideal, tá? Ou seja, o gás ideal é aquele que está na SNTP, ele está nas condições normais de temperatura e pressão, beleza? Então, condições normais de temperatura e pressão. Então aqui, ó, não ocorre trocas de calor com o meio, beleza? Essa é a característica da transformação adiabática. Ou seja, se ele não troca calor com as vizinhanças, então nós podemos dizer que a quantidade de calor é igual a zero, certo? Então a quantidade de calor é igual a zero. Então ele não recebe calor do meio. Como fica na primeira lei a transformação adiabática? Ela vai ficar assim, ó. Vamos fazer a representação gráfica para jogar na fórmula, né? Então a representação gráfica seria assim, ó. Você teria aqui a pressão, aqui você teria o volume, e aqui você teria um ponto A, né? E aqui ele desce para um ponto B, ó. Então isso aqui seria uma transformação adiabática, né? Ou melhor, deixa eu colocar um gráfico mais completo, com a transformação cíclica. Então seria, você teria, digamos que você teria um ponto A, teria aqui um ponto B, então aqui você teria uma transformação isotérmica, e um pouquinho mais para baixo você teria aqui uma transformação adiabática. Então você tem aqui, ó, ponto A, o ponto B e o ponto C, e aí ele faz esse caminho aqui, ó. Então nós teríamos uma transformação adiabática de B para C, certo? Então teríamos aqui a transformação adiabática. Transformação adiabática, beleza? Ou seja, nesse ponto aí não há troca de calor com o meio, beleza, pessoal? Tudo bem, gente? Então, pessoal, para finalizar aí, vamos resolver umas questõezinhas aí, né? Para vocês verem como é fácil. Exemplo, vamos dar um exemplo. É muito simples os exemplos aqui, ó. Digamos que um sistema, ele ganha 300 joules de energia. Então, ele vai ganhar 300 joules de energia. Desses 300 joules, certo? Desses 300 joules que ele ganha, ele vai realizar 100 para trabalhar. Então, 100 ele usa para trabalhar, tá bom? Então, 100 joules é usado para realizar um trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu quero saber quanto vale a energia interna que ficou no sistema. Então, eu jogo a fórmula. Q é igual ao quê? Q é igual a ΔU mais trabalho. Substituindo, galera. Substituindo, como ficaria? Então, o Q é 300. O ΔU é o que nós queremos. Mais o trabalho, que é 100. 100 está desse lado positivo, passa para cá negativo. Então vai ficar 300 menos 100. 300 menos 100 é igual a ΔU. Ou seja, 300 menos 100 dá 200, né? Então logo o nosso ΔU é igual a 200 joule. Então temos 200 joule aí de energia, tá, pessoal? Ok? Então, galera, a gente finaliza por aqui, tá? Nós finalizamos por aqui.
E aí o que vai acontecer? Vocês enviam todas as atividades aí que eu mandei, né? Na verdade são as pesquisas, né? E tiram uma foto do que eu botei no quadro aqui e manda para mim, não esqueça. Isso aí vai valer aí as suas notas, ok, galera? Pessoal, então, boas férias aí, gente. E a gente se encontra aí no próximo ano. Quer dizer, esse ano, aliás, né? Nós se encontramos agora no próximo mês para começar aí mais uma etapa na vida de vocês, viu? Valeu, tchau, tudo de bom, gente.